Olá pessoal, iniciaremos agora uma aula sobre números racionais e porcentagem, certo? Os números racionais são os números que nós utilizamos no dia a dia, né? No caso são frações, números com vírgulas, números negativos, números positivos. E a porcentagem é um assunto que praticamente está em toda a série, né, do ensino básico, tá bom? Então, nós chamamos de números racionais os números que podem ser representados por frações, ou seja, todo número que pode ser representado por uma fração é um número racional. Então, por exemplo, aqui, todos os números naturais são racionais. Por quê? Porque você pode pegar 3, né, que é o número natural, e colocar 3 sobre 1, então é uma fração. Os números inteiros também, né? Os naturais também são inteiros, certo? E os inteiros podem ser transformados em frações também. Por exemplo, menos 2, que é um número inteiro, né? Você pode colocar menos 2 sobre 1, é uma fração. E os números decimais, né? 4,05 é um número decimal, que é um número racional também, pode ser uma fração. Vou mostrar aqui para vocês. Na lousa, né? Você tem 4,05. Você pode transformar como uma fração. Você coloca o mesmo número no numerador, né, sem a vírgula, e depois você conta quantas casas decimais tem aqui. Tem 2, então você bota 2 zeros e 1 na frente. Então isso aqui é uma fração, um número racional, certo? As dízimas periódicas também podem ser transformadas em frações, né, porque representam divisão com o mesmo resto. E aqueles que não podem ser racionais, né? Então, antes desses exemplos aqui, a gente pode fazer o seguinte diagrama, né? Nós temos os números naturais, que são 0, 1, 2, etc., né? Dentro, fora esses, e contendo esses naturais, nós temos inteiros, são todos os naturais mais os negativos, né? E depois nós temos os racionais, né? Que são todos esses, né? Naturais, inteiros, mais as frações, né? E os decimais também, ok? Existem alguns números que estão por aqui, que são aquelas raízes não exatas, as dízimas não periódicas, ou seja, que não se repete, né? Por exemplo, essa aqui, você tem vários números, mas não tem uma repetição, e alguns números especiais, como o número π, tá bom? Então você tem uma sequência de conjuntos naturais, está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, né? Essas são as letras que representam esse conjunto, e tem um conjunto à parte, que é o conjunto dos números que não são racionais, é chamado de irracionais, tá bom? Continuando aqui, nós temos os contra-exemplos, que exatamente esses que eu mostrei, né? As dízimas não periódicas, as raízes que não são exatas, raiz de 2, por exemplo, e os números especiais π. Esse é um número representado por uma letra grega, né, que representa a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? No caso agora da porcentagem, né, passando para a porcentagem, nós temos que, quando se escreve uma taxa percentual, por exemplo, 10%, isso também tem a ver com números racionais, porque isso significa 10 sobre 100, e você dividindo aqui também significa 0,1 ou 0,10, tá bom? Então, como é que a gente faz para calcular uma taxa percentual? É só você fazer uma divisão, né? No caso aqui desse exemplo, né, 40 alunos, onde 10 são meninas. Para calcular o percentual de meninas, se divide a parte de meninas, né, no caso a quantidade de meninas, pelo total. Então vai ficar 10 dividido por 40, que vai dar 0,25, que é 25%. Ok? Então esse é o método mais prático, né, dividir a parte pelo todo. Porém, existe outro método, que é através das frações equivalentes, né? Você pega, por exemplo, um meio e tenta chegar numa fração equivalente que o denominador é 100. Então aqui eu tenho um meio e multiplico por 50, vai dar 100, então isso aqui é 50%. No caso de 3 quartos, para chegar em 100, multiplico por 25. Multiplicando por 25 em cima e embaixo, vai ficar 75%.
tá certo? E mais um exemplo, né? Já chegou aqui ao fim da nossa aula. 2 quintos, como é que eu transformo isso aqui numa uma taxa, né? Eu primeiro coloco 100 aqui e vejo por quanto eu multiplico aqui para chegar em 100, né? Eu tenho que multiplicar por 20 vezes, né? 20 vezes 5, 100. Aí eu multiplico também em cima por 20, e o que vai dar 40. Então isso aqui é 40%. Ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula.